Supremo deve decidir quarta-feira se órgãos de investigação podem receber dados fiscais sigilosos sem autorização da Justiça. E olha, fica uma sensação muito desagradável, porque é aquela história do sabe com quem está falando? Então, porque é o filho do presidente, ele merece toda essa atenção do Supremo Tribunal Federal em cima de um assunto que deveria ser tratado na área administrativa pela independência que deveria ter esse órgão, o COAF, que agora tem outro nome, vai ser difícil a gente guardar isso mais para frente talvez, mas por enquanto é o antigo COAF. Fica uma sensação muito desagradável, viu? A carteirada ainda está prevalecendo. Os 11 ministros vão decidir sobre uma liminar já concedida pelo presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, que suspendeu todas as apurações baseadas nesse tipo de informação que sai exatamente das entranhas da Receita Federal. Nos bastidores, ministros ligados ao presidente Toffoli veem necessidade de aumentar o controle desse fluxo de informações para coibir abusos e evitar vazamentos. A Procuradoria-Geral da República estuda propor regras mais rígidas para o compartilhamento de dados por órgãos de controle. Uma ideia é assegurar que servidores só tenham acesso a documentos pertinentes aos processos em que atuam, como explica o advogado constitucionalista Saul Torinho Leal. O Ministério Público precisa, portanto, à luz do Supremo Tribunal Federal, que é o intérprete maior da Constituição, identificar um lugar do meio, um caminho do meio no qual ele consiga avançar com essas investigações necessárias, respeitando os direitos dos contribuintes. Nesse particular, a intermediação judicial deriva diretamente da Constituição Federal. De acordo com o Ministério Público Federal, pelo menos 700 processos e investigações estão parados. Na esperança de sensibilizar os ministros, procuradores dizem que a exigência de uma autorização judicial travaria as investigações. Seriam prejudicadas principalmente aquelas que tratam de lavagem de dinheiro ou crimes financeiros, assuntos de muito interesse de muitos parlamentares. Agora, Zé Paulo, tem um aspecto importante nessa história toda, não é? Claro que trava uma investigação, né? É uma etapa que precisará ser vencida pelo investigador. Por isso é que eu acho que eu repito aqui o argumento que eu utilizei no caso do julgamento do ex-presidente Lula, naquela ocasião em que o Supremo foi decidir sobre segunda instância ou não, né? Se a gente tirar a foto da capa do processo, eu não sei se os ministros estão fazendo isso, mas o meu esforço pelo menos é esse. Você vai encontrar bons argumentos de ambos os lados, porque quando a gente usa ou fulaniza a discussão no filho do presidente da República, no senador Flávio Bolsonaro, a nossa tendência, e é natural que seja assim, é imaginar o seguinte: o ministro Dias Toffoli só tomou essa decisão porque quem foi reclamar lá é o filho do presidente da República, senador pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. Fosse um cidadão comum, a investigação contra esse cidadão comum iria correr, a Justiça, o Ministério Público, a Polícia Civil iriam passar por cima dele como se fosse um trator e vida que segue, né? Agora, a partir da revelação pela Folha de São Paulo, na semana passada, que o ministro Dias Toffoli conseguiu acesso a dados bancários sigilosos de 600 mil pessoas físicas e jurídicas, vamos esquecer o filho do presidente da República e imaginar a situação dessas 600 mil pessoas físicas e jurídicas. Qualquer um de nós, porque nós não sabemos quem tem o nome lá agora, pode ser qualquer um de nós aqui, qualquer um dos nossos ouvintes, empresário, dono de um pequeno negócio, uma pessoa física qualquer. Vamos imaginar que esse indivíduo possa estar sendo investigado sem nem saber, por uma movimentação financeira atípica, que pode ser legal, né? Ela pode ser legal, e ele pode simplesmente não estar sabendo que isso está acontecendo. E por isso é que eu acho importante, né? Tem o caminho que a gente pode percorrer aqui, de falar, é o filho do presidente, se não fosse o filho do presidente, e é até provável mesmo, né? Se não fosse o filho do presidente, talvez ninguém conseguisse, o cidadão comum, o dono de uma pequena venda de chocolate na esquina aqui, não conseguiria, certamente, uma liminar do Dias Toffoli no mês de julho, certo? Certamente não. Agora, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar no seguinte: quantos brasileiros que tiveram uma movimentação considerada atípica na história, que nem pode ser atípica, podem estar sendo investigados agora sem saber e sem ter um direito de defesa?
Isso é importante de ser isso. discutido na quarta-feira pelo Supremo, né? Exatamente, Rafael. Você tocou no ponto, né? Assim, as pessoas que estranhando, como é que pode o presidente do Supremo Tribunal Federal agora tem acesso? Ele, na verdade, não é isso, né? A medida não é para que ele tenha acesso. A medida é para tirar essas informações do poder dos burocratas que as manipulam. É exatamente isso. O presidente do Supremo não está lá, não passou o fim de semana com uma lupa, curiosando ali, né, tentando bisbilhotar a vida de pessoas mais conhecidas, menos conhecidas. Não se trata disso, né? É uma pena que a medida do ministro, e como disse o Rafael, foi adotada porque era o filho do presidente, com essa agilidade, né, certamente por ser filho o interessado, né, que a provocou ser filho do presidente. Mas olha, há inúmeros exemplos, inclusive de investigações ilegais de autoridades, né, e sem nenhuma medida judicial, né, que a autorizasse. É o caso do próprio ministro Toffoli, é o caso do ministro Gilmar Mendes, o caso do ministro Bruno Dantas, do TCU. Qualquer pessoa, qualquer autoridade que tomou alguma medida, que se manifestou de alguma maneira contrária aos interesses de determinadas categorias profissionais do Serviço Público Federal, e eu digo aí gente da Receita, gente do Ministério, essas pessoas viraram alvo de investigação. A gente viu o que aconteceu com o Gilmar Mendes, né? Quem foi que quebrou o sigilo do Gilmar? Quem foi que estava lá, enfim, bisbilhotando a vida financeira e fiscal do ministro do Supremo e da mulher dele? É o sujeito que foi preso, seria preso logo em seguida, ou agora recentemente, ele chefiava uma quadrilha que achacava investigados. É triste do país e que lamenta, né, que muita gente fica lamentando que dados como esse estejam em poder da justiça, né? Pior, na minha opinião, é estar em poder de gente que não pode fazer isso. Para mim, é absolutamente apavorante viver numa sociedade em que 600 mil pessoas tiveram o seu sigilo quebrado, violado, estuprado, e ninguém está sabendo. Ninguém ficou sabendo. Né? Simplesmente porque um burocrata, o guarda da esquina, resolveu, olha, isso aqui é uma movimentação atípica. O cidadão que tem um terreno que ele comprou há não sei quantos anos, e de repente ele vende aquele terreno e o dinheiro é depositado na conta, essa é uma movimentação atípica. Quer dizer, embora a venda seja lícita, tenha lá, né, escritura, escambau aguado, mas o cara é investigado por ter tido uma movimentação atípica. O Estado tem que se virar, o legislador, a justiça, para separar o joio do trigo. Não pode considerar todas as pessoas suspeitas. Aqueles que roubam dinheiro público, aqueles que traficam, aqueles que, enfim, ganham dinheiro de maneira ilegal, etc. e tal, daqueles que ganham dinheiro de forma lícita. Para mim, assim, é apavorante esse flagrante. O mais importante dessa história toda, para mim, é o flagrante de que 600 mil pessoas tiveram seus dados invadidos por burocratas sem qualquer autorização judicial. Cláudio, agora, muito mais do que esse número aí, 600 mil, né, que tiveram o seu sigilo quebrado, né, sigilo fiscal, foi o número de manifestantes contra o Supremo, especialmente o ministro Gilmar Mendes, nesse fim de semana, em várias capitais brasileiras. Falou da Barra, lá em Salvador. Mas aí justiça seja feita, né, Zé Paulo? Houve manifestação, aqui eu não estou querendo diminuir, cada um se manifesta do jeito que bem entende. Agora, em São Paulo não houve uma grande manifestação, né? Eu também. Sim, mas em outros locais, sim, né? Meio quarteirão da Avenida Paulista, né? No Rio de Janeiro foi expressivo, na Bahia cada um se manifesta, isso aí, mas para mim isso aí não é notícia. Mas agora, isso não é onda, né? Imaginar que tá todo mundo na rua querendo a demissão. Não, mas eu acho que há um sentimento de repúdio, sim, contra essa decisão do Supremo, hein? Mas aí cada um manifesta o seu interesse. Como foram na semana anterior contra a segunda instância, enfim. Agora, eu queria só abrir uma divergência entre o que o Rafael disse e o Cláudio Humberto. Eu concordo que é preciso... divergência. Você quer discordar do que a gente falou? Não é eu quero abrir divergência, parcialmente. A confusão. Parcialmente. Parcialmente. Porque eu acho que tem que ser preservado, claro, os dados sigilosos aí, bancários ainda mais, né? Isso é um risco ficar circulando por aí. O que eu acho que o Supremo deveria fazer
o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, é punir aquele que vaza esse tipo de informação. Você restringir o acesso de uma autoridade séria para fazer uma investigação, isso é um prejuízo, sim, ao combate da corrupção e à lavagem de dinheiro. Esses crimes financeiros, não existe prova do crime financeiro. Ninguém faz documento para roubar dinheiro público. Não existe documento, atestado, contrato, não existe isso. O dinheiro entra de maneira estranha na conta das pessoas. Mas se o investigador tem provas de que o indivíduo ou uma determinada empresa fizeram alguma movimentação atípica, alguma coisa que chame a atenção, e esse indivíduo não tem como provar, não tem como justificar aquela movimentação atípica, uma autorização judicial para uma investigação é como se fosse um carimbo. Eu concordo, Rafael, mas às vezes de autorização do Estado para avançar contra uma investigação. A prova vem da autoridade que controla o sistema financeiro, que era o COAF, agora é esse outro órgão. Às vezes você não tem. O COAF não pode emitir provas para condenar alguém. O COAF pode avisar a autoridade que há uma movimentação estranha em determinadas contas. E a autoridade pede uma autorização judicial para investigar essa movimentação. Aí você tá levando ao judiciário casos que não precisam ir ao judiciário, porque às vezes, numa simples conferência, você identifica ali que não há crime ali. Mas uma investigação contra um indivíduo qualquer precisa de autorização, como assim, simples conferência, Pedro? Quem é que vai conferir isso? A questão é o que o Pedro Aleixo disse lá atrás, né, na edição do AI-5, né? É o guarda da esquina. O burocrata que tem esse poder, um poder extraordinário de invadir a sua vida fiscal, de ficar lá verificando a sua movimentação financeira. Mas ele não verifica, Cláudio. Ele não verifica. Ele só fica sabendo da movimentação atípica naquele CPF, naquele CNPJ. E como é que ele fica sabendo, Pedro, se não for pelo sistema? O sistema financeiro é obrigado. O sistema financeiro é obrigado a comunicar. Mas o sistema financeiro faz o seguinte: o sistema financeiro ele avisa, alerta. Alerta. Só que aí ele pega e alerta o Ministério Público. Isso. Olha, aqui houve é o responsável pela investigação. Sim, só que para avisar, só que para o Ministério Público passar a investigar por que é que eu tive essa movimentação atípica na minha conta, que pode não ser nada e pode ser tudo ao mesmo tempo, é fundamental uma autorização judicial. Por que o Ministério Público pode investigar ou vasculhar as minhas contas se eu não fiz nada de errado? O Ministério Público, com essa informação, ele vai buscar outras provas, mas ele não tem a quebra do seu sigilo. Mas para buscar outras provas, ele vai vasculhar minha vida como fizeram na vida do Flávio Bolsonaro. Não, se ele quiser investigar a sua vida, quebrando o seu sigilo, ele vai precisar de autorização judicial. E o simples requerimento do COAF não é motivo para você solicitar a quebra do sigilo fiscal, a não ser que seja um montante muito expressivo. Você tinha R$50 na sua conta, de repente você aparece com 50 milhões. Aí pede a quebra do sigilo. Agora, se o sujeito tinha 1 milhão e depois apareceu lá com 5 milhões, ele pode ter vendido uma casa de 4 milhões, pode ter recebido uma herança. Mas isso vai aparecer no imposto de renda, isso tem que aparecer em algum lugar. Ninguém faz corrupção com conta bancária, Pedro. Bom, o fato é o seguinte, Cláudio, ninguém recebe na conta bancária dinheiro de propina, dinheiro de tráfico. Isso não existe. Isso não existe. Essa coisa séria, a perseguição. Vários dos esquemas aí. Exatamente. Olha o Banco Rural, a dona do Banco Rural foi presa, usaram o banco inteiro. Isso foi há uma década atrás. Na Hoje em dia não tem mais isso, não. Na Lava Jato mesmo tinha depósito aí em contas de laranja. Não é só uma conta, né? Às vezes a movimentação é em diversos CPFs. Então você faz uma investigação conjunta da formação de quadrilha, né? Eu acho que era melhor você punir punir severamente aquele promotor, aquele juiz que divulga essas informações, do que você restringir totalmente a possibilidade de investigação. Mas isso aí é acreditar em doentes. Isso jamais aconteceu e jamais tem vai lei já para acontecer isso? no Brasil. É só executar a lei, é só cumprir a lei. Aplica. Pois é, mas não se aplica. O problema é esse. E o cidadão fica à mercê de burocratas que simplesmente decidem mexer na sua vida, colocá-la do avesso. O cara que faz isso, ele tem o poder de encher o saco do político que tem uma movimentação atípica. Eu acho que isso tem que ser investigado mesmo. Eu acho que podia até fazer essa diferença. Se tem cargo público, não tem que ter os cuidados com sigilo, tem que ser mais, como é que eu diria, mais abertos, né? O sigilo não pode ter sigilo. Tem função pública, exerce cargo público, não pode ter sigilo para determinados órgãos de investigação e verificação. Mas para a população da maneira geral, eu acho isso abusivo, acho mesmo que burocratas que não tem... O cara pode chegar lá e não gosta do vizinho, ou não gosta do jornalista que o criticou, ou não gosta de... Mas aí o funcionário do banco... faz o que ele
eles O fizeram. funcionário o que do eles banco têm pode feito. fazer isso também. Ele tem acesso ao sistema financeiro, ele vai ser punido. Agora, por que o agente público não é punido? Essa é que é a pergunta. Né? Porque o bancário é punido porque ele trabalha no setor público, Isso, no privado. setor privado, e no setor privado não refresca com relação a isso. É só adotar o mesmo procedimento. Mas o bancário também não tem autorização, ou não tem autoridade para te investigar, para te provocar algum problema, como um funcionário público, eventualmente da Receita Mas ele pode Federal. vender essa informação. Pode vazar a Ele informação, ele como vende já a informação. aconteceu, né? Já aconteceu, exatamente. Já, então. Ele tem claro acesso ao que mesmo sistema. Mesmo sistema.